Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sou o professor Wellington Pestana de História. Estamos de volta aqui para gravarmos mais uma videoaula de um tema histórico. E o tema de hoje é o renascimento cultural, científico e artístico que ocorreu na Europa durante os séculos XIV, XV e XVI. Vamos lá então? O Renascimento representa uma transição de mentalidade, galera. Veja bem, é uma mudança de pensamento. Você está saindo do pensamento da Idade Média e entrando no pensamento da Idade Moderna. Então esse Renascimento ele é uma quebra de vários paradigmas. Aquela mentalidade medieval em que Deus era o centro do universo, aquela mentalidade sofrida da Idade Média, que as pessoas muitas vezes não buscavam os seus desejos, as suas vontades por medo de serem castigadas. Isso vai começar a ser criticado e deixado para trás. Esse Renascimento representa isso, tá? Uma mudança de mentalidade. E aonde que esse Renascimento começou? Você sabe me dizer? Esse Renascimento, ele começa na Península Itálica, né, galera? Não vamos utilizar a Itália porque a Itália só não existe ainda como país, só no século XIX. Ele começa ali na Península Itálica em virtude que desde o século XI, tá? A burguesia italiana se enriqueceu bastante com o monopólio do mar Mediterrâneo, indo até as Índias buscando especiarias. E o Renascimento, ele é um movimento artístico que é um movimento de elite, que é um movimento de pessoinhas que possuem dinheiro para poder bancar esse movimento. Então quem é que banca o movimento? É um burguês que tem uma condição financeira muito elevada e um nobre. Então você pode dizer, sem sombra de dúvidas nenhuma, sem nenhum medo, que a burguesia italiana estava extremamente enriquecida com o comércio de especiarias, principalmente genoveses, venezianos, os florentinos. Então é preciso a figura dessa pessoinha, desse burguês, para ele bancar o movimento, porque tem um nome para isso, o mecenas. O mecenas é o nome do sujeito que banca esse artista. Tá? Então o movimento começa na Península Itálica, em virtude, porque começa na Itália, a burguesia está enriquecida, lá tem a figura do mecenas, que é o patrocinador, tá? Assim, hoje em dia seria uma espécie de empresário. Tá? Então tem esse patrocinador. E lembrando, gente, que o Renascimento é um resgate de valores greco-romanos, Grécia e Roma. Os renascentistas consideram a Idade Média 1000 anos de trevas na história da humanidade. Então eles querem resgatar valores de uma época que para eles foi a glória, foi o esplendor, que é a época da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Nada melhor do que começar na sede de um grande império dessa Antiguidade, que foi o Império Romano. Então lá em Roma existiam as tábuas da Antiguidade, eles tinham um contato direto com isso. A posição ali italiana, muito comércio, muito contato com outras culturas, proporciona isso. E lembrando que o Renascimento é um movimento das cidades, tá? Aquelas pessoas que viviam nos interiores das cidades, nos interiores da Europa, não soube quem foi Leonardo da Vinci, quem foi Michelangelo. É um movimento que acontece na cidade, beleza? Então, entendido esse primeiro momento de o porquê ter acontecido na Itália, desses motivos que aconteceram na Itália, vamos entender então como que foi essa transição de mentalidade. Tem um termo que define bem isso, humanismo. O humanismo, que é a valorização do ser crítico, do ser pensante, do homem que busca entender o meio que ele vive, é o termo que representa bem esse renascimento. E eu costumo até brincar nas minhas aulas que tem também aí um termo que você pode, para você nunca mais esquecer, que é carinho. Tá? Escreve a palavra carinho no seu caderno, você que está estudando. Põe carinho aí, porque cada letrinha de carinho dá uma característica do Renascimento. Carinho não é característica não, hein, galera? É cada palavrinha dessa que vai formar. A palavra carinho não é não. Mas vamos lá. O C seria a questão da valorização da ciência. É um homem mais científico, é um homem que busca entender o meio que ele vive. Tá? Então a ciência começa a se desenvolver aí e nunca mais parou. Tá? O A seria o quê? O antropocentrismo, em contraposição ao teocentrismo, que é Deus o centro do universo. O antropocentrismo é o homem no centro do universo, é o homem senhor das suas ações. Fala, nossa professor, um bando de ateu que vai queimar no fogo do inferno. Não, gente, muitos deles são cristãos, porém são pessoas cristãs que acreditam em Deus, mas que querem entender o meio que elas vivem, beleza? O R seria racionalismo, seria um homem racional. O I seria individualismo. É um homem, sim, mais individual, mais preocupado com seu bem-estar, em contraposição a uma mentalidade coletiva da Idade Média, que era um momento mais difícil, que as pessoas precisavam ficar mais juntas. Não que agora é mil maravilhas, mas ele tem uma vida melhor, não tem peste negra para ficar assolando ele. Então o I seria um homem mais individualista. Tá? O N, gente, seria naturalismo.
é um homem que busca entender o meio que ele vive, ele quer entender a natureza. Vão ter várias obras exaltando o meio ambiente, exaltando as flores, as espécies de plantas que existiam naquela época. Tá? O H seria o humanismo, seria heliocentrismo, que é a teoria que prova que o Sol que era o centro do universo, não a Terra, como a igreja defendia. Seria hedonismo, que é a busca pelos prazeres do homem. E para encerrarmos o nosso macetinho aqui, o O seria otimismo. É um homem sim otimista, é um homem sim preocupado em buscar o seu bem-estar e que acredita que isso irá dar certo. Tá? A gente aqui, para podermos encerrar esse breve bate-papo, podemos citar alguns pensadores desse Renascimento, como Leonardo da Vinci, que representa muito bem com as suas obras, como A Última Ceia, com a Mona Lisa. Leonardo da Vinci foi um cara também que projetou metralhadora, paraquedas, tá? Foi um sujeito além do seu tempo. Tem também o Shakespeare, tem Luís de Camões em Portugal, tem o Donatello, tem também o Rafael Sanzio, enfim, galera, Michelangelo, tem uma série de pensadores que ajudou a constituir esse período aí do Renascimento. Ele vai ter uma pequena crise no final do século XVI, em função da chegada de Portugal às Índias, que representou uma concorrência para os povos italianos, que tinham um monopólio. Então, o financiamento em cima desses artistas vai diminuir, tá? Porque eles tinham uma concorrência agora de alguém que também chegava às Índias, e em virtude da Reforma Protestante, porque houve a Reforma Protestante com Lutero e a igreja reagiu a isso com a sua própria reforma. E na reação da igreja, ela vai censurar muitas obras e muitos artistas que participaram desse movimento. Belezinha? Aqui encerramos então o nosso bate-papo sobre o Renascimento. Tchau, gente. Até o próximo assunto.